Bom dia, graça e paz. Como vocês estão, minhas irmãs? Louvado seja Deus, bendito é o nosso Senhor. Muito feliz pela segunda oportunidade de estar aqui, junto com as minhas irmãs, para falar de uma mulher extremamente importante da Bíblia. Hoje, queridas, estou muito feliz pela oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a vida de Abigail. Gratidão, Cléo, gratidão, Sara, gratidão a todas vocês por essa oportunidade. Devo dizer que toda vez que sou desafiada a trazer uma palavra, tremo nas bases, mas fico muito honrada com esse convite. Abigail, mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios 31:10 reflete sobre o valor inestimável de uma mulher virtuosa, cujo caráter e qualidade superam a qualquer joia. Refere-se a uma mulher de caráter e com habilidades práticas, integridade, moral e poder. E quem a achará? Nabal achou essa mulher. E com certeza, o marido de cada uma de vocês achou essa mulher. Mas só que Nabal, apesar de ser um homem próspero e rico, ele está escrito na Bíblia como um homem duro, grosseiro e insensato. Um fazendeiro que vivia no sudeste de Hebrom. Apesar de grosseiro e duro e ingrato, ele encontrou a mulher sábia que edifica o lar. Abigail, uma mulher sábia, humilde e pacificadora. E através dela, não apenas a sua casa, mas a cidade toda foi livre de ser destruída. Abigail e Nabal estão descritos no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 25. Ambos eram contemporâneos de Davi, viveram na mesma época. Abigail, esposa de Nabal. O significado do seu nome era alegria do meu pai, ou meu pai é alegria. Provavelmente, quando ela nasceu, o pai olhou para ela e falou assim: nossa, essa menina é a minha alegria. Louvado seja Deus. É um nome muito conhecido, associado à inteligência, beleza e lealdade. E a sua sabedoria livrou toda a sua casa de um terrível ataque mortal. Esse ataque seria promovido pelo rei Davi, que ainda não era rei, e o seu exército. Conta a Bíblia que Davi, em fuga dos ataques de Saul, perambulava de região em região, escondendo-se de Saul. Após a morte do profeta Samuel, a quem Davi encontrava abrigo, proteção, diz que ele partiu, desceu para o deserto de Parã. Levantaram ali acampamento na terra do Carmelo, que era da propriedade de Nabal, onde esse homem tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas. Davi era admirado e ajudado por todos onde ele passava. O fato de Davi estar acampado nas terras de Nabal
deveria ser motivo de honra e orgulho para ele. Porque o exército de Davi ali gerava segurança para Nabal. E ninguém ia tocar em nada que pertencia a Nabal, enquanto o exército de Davi estava ali. Você já pensou você contar com segurança, né, patrimonial, privada com o exército? Davi precisava alimentar o seu exército. E quando soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, enviou lá os seus servos à presença de Nabal para pedir ajuda, alimento para o seu exército. Rogo-lhe, pois, que ofereça o que puderes aos teus servos, em nome de Davi. Mas Nabal, que era um homem extremamente duro, de más obras, recusou oferecer mantimento ou qualquer tipo de ajuda a Davi e ao seu exército. Quando Davi soube da recusa de Nabal, ele imediatamente pediu para que cada um dos soldados cingisse a sua espada e subiram Davi com seus 400 homens para se vingar de Nabal. Disse Davi: foi, pois, em vão o que proteger o deserto de todos os bens desse homem, a fim de que nada de que lhe pertencesse se perdesse? Eis que agora ele me paga o bem com o mal? 1 Samuel 25, versículo 21. Nabal foi ingrato. A ingratidão é pesada, né? Provérbios 17, versículo 13 diz assim: quanto aquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Davi já estava a caminho, quando Abigail, esposa de Nabal, foi avisada por um dos seus servos do que havia acontecido, da recusa do marido em ajudar Davi. Ela foi perspicaz e decisiva no seu esforço para evitar que todos da sua casa fossem mortos. Ela ficou sabendo da atitude insensata e cruel do seu marido, se recusando a ajudar Davi, e que Davi já estava a caminho. A tragédia já estava anunciada. A morte estava à porta. Sabendo disso, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 500 quilos de trigo torrados, 100 bolos de uva passa, 200 bolos de figos prensados. Os colocou sobre o lombo da jumenta e orientou os seus servos que fosse ao encontro de Davi, que ela iria logo atrás. Abigail interceptou Davi com humildade e hospitalidade calorosa. Desceu do jumento, prostrou-se rosto em terra diante dele e lançou-se aos seus pés. E disse: Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos. Ouve as palavras da sua serva. A voz branda e calma de Abigail trouxe Davi de volta à razão, e a sua humildade o deixou desconcertado. Provérbios 15, versículo 33 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama violência.
Não é assim, queridos. Não é assim. Quem dera na nossa casa todos tivessem esse versículo na boca. Quando estivesse exaltado, o outro, mansa e brandamente, trouxesse de volta a paz no ambiente. De que maneira ela desarmou Davi e os seus homens? Em vez de se portar como uma esposa ressentida e culpar o marido em seu discurso, ela foi respeitosa com ele e honesta. Mostrou respeito para com seu marido ao afirmar que por alguma falha da parte dela, os homens de Davi haviam conversado com Nabal e não com ela, deixando claro que se os homens tivessem conversado com ela, com certeza ela os ajudaria. Suas palavras de confissão diplomática e não de acusação ou traição ao esposo apaziguaram Davi. Em nenhum momento ela procurou difamar o seu marido. Antes, se mostrou sábia e chamou a responsabilidade para ela. Oh Deus, quem dera todas as esposas tivesse esse princípio. Ao conversar com Davi, Abigail demonstrou respeito por sua posição e conhecimento do seu caráter e ações. Ela sabia que Davi era um homem de guerra, né? Ela sabia do que seria capaz de fazer. Então, disse Davi a Abigail, 1 Samuel 25, 33 e 34. Bendito seja Deus que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua sabedoria e seja tu abençoada por ter me impedido de derramar sangue nesse dia e fazer justiça com as próprias mãos. E juro que de agora até o amanhecer não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino do que estão sobre as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Eu percebo aqui que ela foi interceder pelos outros, porque Davi não faria mal a nenhuma mulher, só os do sexo masculino. Ela entrou como intercessora entre Davi e Nabal para salvar os homens daquela terra. Nós mulheres, no geral, somos as intercessoras da nossa casa, intercedendo pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Interceder, se colocar na brecha. Foi isso que Abigail fez. Daí, Davi tomou das mãos dela os presentes que ela havia levado e a despediu em paz para a tua casa, porque os planos haviam sido cancelados. Glória a Deus. Isaías 52, versículo 7 diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz dos que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Os pés de Abigail se apressaram em trazer a paz. Chegando em casa, Abigail encontra Nabal completamente bêbado, vindo de uma festa. E usando de sabedoria, mais uma vez,
Ela não falou nada do que aconteceu naquela noite. Mas logo pela manhã, quando Nabal já estava consciente, ela relatou o que se passou. E ele sentiu que o seu coração parou no peito, ficou paralisado, como uma pedra. Com certeza, naquela hora, Nabal caiu em si da sua atitude insensata e percebeu o perigo que ele tinha corrido, recusando-se a ajudar Davi. A partir daquele momento, ele caiu de cama e após 10 dias, o Senhor feriu Nabal mortalmente. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, ficou extremamente aliviado por haver permitido que Deus cuidasse da vingança. É isso. Romanos 12, versículo 19 diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. As meninas que me conhecem da célula, né? Elas estão acostumadas a me ouvir dizer: é Deus quem me justifica. O Senhor justificou a Davi. É Deus, queridas, quem nos justifica. É Deus que luta as nossas guerras. Isaías 64, versículo 6 diz assim: todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. É forte essa palavra. E eu, curiosa, fui procurar saber o significado de trapos de imundícia. E eu descobri o seguinte: trapos de imundícia eram os panos utilizados pelas mulheres no período menstruais, ou os panos que eram usados pelos leprosos para limpar as feridas que muitas vezes cheiravam mal. Pesado, né? Tire de sua vida todo e qualquer sentimento de vingança, em nome de Jesus, e deixe que o Senhor te justifique. Foi o que Davi declarou: seja louvado o Senhor, que usou de justiça para comigo, pela afronta que recebi de Nabal, e que deteve o seu servo de cometer esse pecado. 2 Samuel 25, versículo 39. Passado o ocorrido, Davi não perdeu tempo e pediu a Abigail para continuar o abençoando, agora como sua esposa. Abigail havia conquistado o respeito de Davi, mostrando para as esposas dos nossos dias o princípio essencial da moderação e das prioridades corretas, como a determinação de aproveitar da melhor maneira possível uma situação difícil. Dessa união nasceu um menino chamado Daniel, que também era conhecido como Quileabe. Sabe, queridas, para mim, Abigail, além de ser uma mulher virtuosa, ela ilustra muito bem Provérbios 31, versículo 25, que diz assim: a mulher virtuosa se veste de força e dignidade, e ela ri do futuro. Ela ri do futuro. Que coisa mais linda! Ela não está ansiosa, preocupada. Ela se reveste de força e de dignidade para passar pelos momentos difíceis. Ela estava preparada para enfrentar qualquer situação, pois ela se revestia de força interior e agiu com dignidade. Não se deixou abater pelo medo ou ansiedade, mas riu do futuro com confiança em Deus.
E essa força da mulher virtuosa, ela não se limita à beleza física, mas se refere à sua força moral e espiritual. É uma mulher de fé, que confia em Deus e age com sabedoria e bondade. E a minha oração nesse dia é para que o Senhor derrame sobre a vida de cada uma das minhas irmãs aqui, que são esposas, a sabedoria, a virtude, a dignidade, a força, a fé e a confiança de Abigail. Em nome de Jesus. Amém.